131. Aspas. Porém o excelso não habita em feituras de mãos, como diz o profeta. Fecha aspas. Atos, capítulo 7. O 7º capítulo do livro dos Atos é valioso repositório de excelência doutrinária. Ele sozinho vale por uma Bíblia inteira. 132. Aspas. Senhor, que queres tu que eu faça? Fecha aspas. Atos, capítulo 8. A pergunta que todos deveriam fazer, porque todos são pecadores ou espíritos em processo evolutivo, e o Senhor responderia a todos: cultivai os 3 sentidos da lei, que foi como eu fiz. Porque, sendo ele o divino molde, deve ser seguido. Ademais, ninguém pode vir a seguir a trilha certa constituída de sabedoria e de virtude nos atos em geral, sem respeitar nas obras a moral, o amor e a revelação. A casa sem alicerce poderá ficar de pé? Consultai a parábola. E se alguém conhecer alguma associação humana com o título de religião, mas que esteja fora dos 3 sentidos da lei de Deus, pode afirmar que religião não é, e que ruirá por terra quando as coisas forem repostas nos devidos lugares e a verdade triunfar sobre a mentira. 133. Aspas. João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Fecha aspas. Atos, capítulos 10 e 11. João fez do batismo de água o pretexto para atrair agentes, a fim de anunciar a Jesus, que vinha sendo esperado há 36 séculos. Valeu-se do mesmo pretexto para convidar à purificação. O batismo de água é humano e formal, tendo Roma feito dele um meio de vida e o pretexto para blasfemar contra o batismo de revelação, que é do céu. 134. Aspas. E vós, quem dizeis que eu sou? Fecha aspas. Evangelho. Primeiro procurou saber Jesus o que dizia o povo. Depois, o que pensavam os discípulos sobre ele. E Pedro respondeu, inspirado por um Santo Espírito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E como Jesus vinha cumprir a promessa do derrame de Espírito sobre toda a carne, respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te isso revelou, mas sim o Espírito de Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha doutrina, e as portas da inferioridade não poderão contra ela. Entendam isto. Filho da mulher, homem natureza. Filho do homem, homem apenas iniciado. Filho de Deus, Espírito cristificado. Jesus foi reconhecido como o Cristo que devia vir, Cristo que estava sendo esperado há 36 séculos, e afirmou que vinha cumprir a promessa feita umas 20 vezes no Velho Testamento. Mais tarde, no dia do batismo de Espírito, no Pentecoste, Pedro reafirmou o Cristo como sendo o portador da promessa. O capítulo 2 dos Atos é inconfundível. 135. Aspas. Consultai as Escrituras. Fecha aspas. Jesus. O Velho Testamento foi queimado por Saul e foi restaurado no tempo de Esdra, sobre lendas e ditos do povo. Só de Davi para diante é que os livros do Velho Testamento são de próprio punho, nos originais hebreus. O Novo Testamento se compunha de 257 manuscritos. A primeira seleção reduziu-os a 87, a segunda a 28. E a Vulgata constitui o resumo, segundo os interesses do imperialismo despótico e sanguinário de Roma. No IV século, foram feitas coisas escabrosas com os escritos apostolares. Foram cometidas adulterações tremendas, além de terem sido mortos os cultivadores do batismo de Espírito e de terem sido destruídos os cenáculos iniciáticos de todos os recantos do Império Romano. Jesus foi crucificado 2 vezes, uma vez em nome de Moisés,
pelo Sinédrio e pela súcia farisaico-saduceia, e outra vez por ordem de Constantino ou do Império Romano. O batismo de Espírito voltou através de Elias com o nome de Espiritismo, precisamente por ser a restauração do batismo de Espírito que a Jesus custou a vida. A verdadeira Escritura é a revelação, é a palavra de Deus, sempre viva e servindo assim, advertindo, ilustrando e consolando. E o profeta, ou médium, é muito responsável porque ele é o intermediário, o servo da mensageria divina. Quando o médium ou profeta se desequilibra, os santos espíritos afastam-se e os espíritos ignorantes e capciosos interferem, ensinando a trair a lei de Deus. Para quem quiser atender, isto é fundamental. O documento fundamental é a lei de Deus. O Evangelho foi a vida que Jesus viveu. Jesus é a lei viva, é moral, é amor e é revelação. 136, aspas. E havendo entrado em casa do fariseu, se sentou à mesa. Fecha aspas, Evangelho. Jesus sentou à mesa e conheceu mais um capítulo da hipocrisia, porque o fariseu tudo observava por fora e nada podia considerar do que havia por dentro. Para o fariseu, a Madalena devia ser expulsa, enquanto que ele, todo formalista e exterior, devia ser glorificado. Jesus, entretanto, repetiu muitas vezes que uma tal mulher pode valer mais do que uma multidão de fariseus. O ignorante simples é digno de toda consideração. O ignorante presunçoso é digno de admoestação. Nenhum erro deve ser justificado, mas ao pecador penitente sempre se deverá a obrigação de tolerância e de ajuda na redenção. Observai isto. Enquanto logo mais Jesus era crucificado pelos sinedristas e fariseus, Maria Madalena chorava ao pé da cruz e viria a ser a primeira pessoa a ter contato com o Cristo redivivo. O Espiritismo é a restauração do batismo de Espírito, que ninguém o transforme num cenário farisaico. 137, aspas. Marcos, capítulo 10, fecha aspas. Este livro foi feito para servir de ponto de partida a meditações. Como a lei de Deus foi ordenada como centro de gravidade, porque em torno dela é que gravitaram e gravitam Moisés e Jesus Cristo, este livro é todo a base da lei de Deus, o documento inderrogável. O capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos contém 3 pontos principais de doutrina: o divórcio, a riqueza e o céu exterior. Sobre o divórcio, quando 2 almas se tenham divorciado, o que é pior, melhor seria o divórcio de corpos, para evitar erros maiores, porque o adultério será sempre desequilíbrio, infração para com a lei de harmonia. Se puderem viver os dois em boa amizade, tanto melhor. Caso contrário, convém divorciar, porque é bom evitar males eventualmente maiores, porque o casamento é ato de muita responsabilidade, sendo a sua destruição, ou da família, ação altamente comprometedora. Sobre a riqueza. Como só Deus é Senhor, não havendo César algum que tenha sido recomendado, porque todos passarão e prestarão contas, convém fazer da riqueza a árvore frondosa, que dê madeiras, sombras, flores e frutos. Desde que o Cristo falou isso, muitos ricos puseram as barbas de molho e muitos pobres começaram a caluniar. Ninguém desabrochará o céu interior mais ou menos pelo simples fato de ser rico ou pobre, mas sim pela conduta, como pobre ou rico, porque tudo são experiências e provas. Sobre o céu exterior. Convém dizer que ninguém o herdará e gozará a menos que desabroche o céu interior. O pedido de Tiago e de João, portanto, foi um pedido absurdo. Nunca haverá um redentor gratuito. Nunca o reino do céu será dado por um terceiro. Ninguém nasceu jamais para ser um fazedor mágico de santos ou perfeitos. Cada um, filho de Deus,
deverá desabrochar normalmente, cursando os mundos, as vidas, as condições e situações. 138. E que amá-lo cada um de todo o seu coração, e de todo o seu entendimento, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e o amar ao próximo como a si mesmo, é uma coisa que excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Fecha aspas. Marcos capítulo 12. O coração cheio de amor é cheio de paz. O entendimento farto de conhecimento é farto de autoridade. Toda alma unida a Deus é alma situada no trabalho. Tudo isso está contido em duas palavras, o saber e a virtude. Holocaustos e sacrifícios são idolatrias pecaminosas que só se desculpam em povos primitivos, embrionários em evolução. Nos povos superiores, acentua-se a adoração em espírito e verdade, sendo que nos mundos perfeitos cessa a adoração, para haver a compenetração cooperadora. Por isso disse Jesus que Deus é espírito e verdade, assim querendo que suas centelhas manifestadas, ou filhos, venham a ser. A quem assim respondeu a Jesus, o tal escriba afirmou o divino molde. 139. Não estás longe do reino de Deus. Fecha aspas. Compreendendo assim as coisas do reino de Deus e cultivando a revelação, o batismo de espírito, aonde não teria chegado a humanidade em espiritualidade, se Roma não tivesse liquidado o Consolador em 19 séculos, a que grau de civilização realmente cristã não teria atingido a humanidade? Infelizmente, neste meado do século XX, os que se dizem cristãos vivem mergulhados em holocaustos, sacrifícios, dogmas, simulações, mercâncias ditas religiosas. Através de Constantino, o cão volveu ao vômito, a porca lavada de novo se revolveu no lodaçal e a humanidade atrasou-se muito, caindo na incredulidade, na materialidade e no sensualismo. Preparou-se para guerras, pestes, fomes e o dilúvio de fogo, ateado pelo próprio homem, que presto virá. Na nova era, o sistema de culto será aquele relatado por Paulo no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios. A revelação que adverte, ilustra e consola lembrará ao homem a necessidade de fugir de toda e qualquer idolatria. 140. Passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Fecha aspas. Marcos capítulo 13. Sem considerar a relatividade dos eventos humanos ou cíclico-históricos, pois Jesus se referia ao primeiro ciclo do cristianismo, a findar aos 2000 anos de sua passagem pela carne, devemos encarecer que tudo em Jesus, por ser ele o Cristo ou molde, era a vivência do saber e da virtude, da moral, do amor e da revelação. Jamais isso tudo passará, pois o chamado Criador e a chamada criação nunca passarão. Como a humanidade irá entrar agora na era cósmica, irá também entender as palavras de Jesus.